Olá, queridos. Quero falar com vocês hoje, pessoal, sobre um assunto que tem me chamado bastante atenção. Para quem me conhece, sabe que eu estudo e procuro as origens dos textos, dos conceitos, das doutrinas bíblicas, né? Para nós que somos cristãos, evangélicos, protestantes, estudamos a Bíblia, temos a Bíblia como regra de fé e prática, né? Temos a referência da religião ou da expressão de fé judaica, né? Do povo judeu, do povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó. E eu sempre digo isso como professor de teologia, professor de ensino religioso. Eu sempre digo isso, gente. Se não fosse o povo de Israel, se não fosse a expressão de fé do povo israelita, nós não teríamos essa fé que nós dizemos ser uma fé cristã. Se nós não tivéssemos esta referência, nós talvez seguiríamos uma outra religião sem nenhuma base ou relação com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é um livro que poderíamos denominar, do ponto de vista da ciência da religião, poderíamos denominar que a Bíblia, ou dizer, né, que a Bíblia, ela é um livro de propriedade cultural de um povo. E quando eu digo propriedade cultural, é porque a religião faz parte da cultura de um povo. Então, do ponto de vista dos estudiosos, cientistas da religião, antropólogos da religião, sociólogos da religião, enfim, e etc., nós podemos dizer que a Bíblia, a expressão de fé contida na Bíblia, independente se é no Antigo ou no Novo Testamento, como é a forma que os teólogos expressam para falar sobre a Bíblia, mas eu prefiro falar como os judeus falam, porque se é propriedade deles, então eu prefiro falar como eles. Primeira aliança e aliança renovada, para aqueles que acreditam, né, para aqueles que aceitam a aliança renovada, ou só primeira aliança, Tanar, como chamam os judeus ortodoxos, né, que é de Gênesis a Malaquias. Então, queridos, se a Bíblia é um livro de propriedade cultural de um povo, e esse povo é o povo judeu, então eis aí a questão. Nós precisamos voltar para as raízes para entendermos um conceito bíblico, uma doutrina bíblica, uma doutrina apresentada na Bíblia, principalmente nós que somos cristãos, evangélicos, protestantes. Nós precisamos voltar e entender o que os apóstolos, por exemplo, tinham em mente quando ensinaram determinado ensinamento. Onde eles fundamentaram suas teses, suas ideias doutrinárias para ensinar. E para quem eles estavam falando. Qual é a aplicação disso? Então, queridos, tendo esse princípio aqui de metodologia para entendermos a Bíblia, com certeza entenderemos muito melhor. Eu costumo dizer para os meus alunos que estudar a Bíblia a partir da língua portuguesa, exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui, ó, King James, simples, só Bíblia mesmo, se não é de estudo. Estudar a Bíblia a partir da língua portuguesa comum, português do Brasil, né? Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Estudar a Bíblia segundo a língua portuguesa, como está escrito aqui, você vai alcançar, do meu ponto de vista, avaliação minha,
você vai alcançar aproximadamente 30% daquilo que a Bíblia realmente tem para dar, de ensinamento, de doutrina, de conhecimento acerca da expressão de fé nela contida. Aí eu falando sobre isso com os alunos, eles ficaram meio que pasmos, apavorados, e disseram: professor, então o que eu devo fazer para conhecer mais? Então quer dizer que as pessoas que leem a Bíblia na língua portuguesa só não sabem praticamente nada da Bíblia? Eu falei: infelizmente essa é uma realidade. Por quê? Os textos bíblicos foram escritos de Gênesis a Malaquias em hebraico, arcaico, antigo, alguns textos em paleo-hebraico, enfim, né? Com algumas pequenas porções em aramaico, também antigo. Todo o Novo Testamento é de consenso comum no meio acadêmico, que todo o Novo Testamento, toda a Aliança Renovada, a Brit Hadashah, foi escrito em grego koiné, grego antigo, né? Então, no mínimo, para entendermos um pouco mais e conseguirmos exaurir mais lições a partir do texto bíblico, a gente precisa estudar as línguas antigas. O texto no contexto original, no idioma original e no contexto cultural original. Como a gente faz isso, Gilberto? Estudando, queridos, estudando. Estudando muito. Aí você já pode ter deduzido: poxa, quer dizer então que a grande maioria está arranhando a superfície. É exatamente isso. A grande maioria está arranhando a superfície, e não só isso, arranhando a superfície e exaurindo conhecimentos que estão muito longe da realidade daquilo que a Bíblia realmente quer transmitir. Eu estou aqui tomando um cafezinho, você aceita tomar um café comigo? Espero que você esteja tomando um cafezinho aí também. Dias frios, né? Aqui, por exemplo, na cidade de Serra, no bairro Porto Canoa, onde eu moro, está chovendo e está um pouco frio. Dado essa introdução, eu quero falar para vocês que eu tenho um texto bíblico hoje selecionado aqui, está aqui no meu computador, à minha esquerda, com a tela bem grande, está até refletindo aqui no meu óculos, né? Eu tenho um texto aqui separado para falar de um assunto que para mim é de grande importância, porque tem tudo a ver com o que eu acabei de falar sobre essa introdução que eu acabei de dar, que está fundamentado no texto original, na cultura, o que o povo da Bíblia pensava, o que passava na mente deles, como era isso para eles, né? E depois vamos aplicar para a vida daqueles que não são judeus, que somos nós, né? Somos gentios, somos de nações diferentes dos judeus. Qual é o texto? Êxodo capítulo 12. Qual é o tema? O tema é o seguinte, título, né? Páscoa judaica, origem da ceia do Senhor celebrada pelos cristãos até o dia de hoje. O que eu vou falar aqui, eu tenho liberdade para falar, porque eu estou no canal do CEAP, onde nós somos responsáveis pelo canal e pelo Ministério CEAP, né? Aqueles que estão comigo já me conhecem, sabem o que eu ensino e da onde eu tiro os ensinamentos, que é da Bíblia e dos originais, do conceito cultural original. Não tenho compromisso nenhum com nenhuma placa denominacional que já existe e que ensina do jeito que eles ensinam. Eu não tenho compromisso com eles, eu tenho compromisso com o que a Bíblia diz, né? E se divergir aqui entre o que eu falar e o que eles falam há décadas e centenas de anos, não tenho nenhum problema com isso, porque, como eu acabei de explicar, uma coisa é você estudar de verdade, a partir dos originais, da cultura e tal. Outra coisa é você simplesmente pegar o texto na língua portuguesa, já traduzido aí, com todas as deficiências que existem, a partir das traduções, que vai criando deficiências,
e chega para a gente na língua portuguesa e a gente pega e lê como se tivesse sido escrito por um brasileiro há alguns anos atrás e como se tivesse sido escrito para brasileiros, quando na verdade não, né? Então, Páscoa judaica, origem da ceia do Senhor celebrada pelos cristãos. Como eu disse, eu sou um perseguidor das origens, né? Perseguidor num bom sentido. Eu sou aquele que vai atrás das origens. E onde está a origem dessa ceia, dessa celebração chamada Santa Ceia por alguns ou pela maioria, e Ceia do Senhor por alguns também? Onde está a origem disso? Na Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo 12. Toda vez que quando eu ministro uma ceia, Ceia do Senhor, eu ministro nesse texto porque é a origem. Se nós não entendermos a origem, jamais entenderemos o final das coisas, né? Então, eu quero ler para você Êxodo 12, alguns versículos, e depois estarei falando um pouco sobre algumas coisas que estão no texto e que vão, de alguma forma, desmistificar algumas coisas que são ensinadas e pregadas nas igrejas evangélicas protestantes no Brasil e no mundo já há décadas, ok? Vamos para a leitura. Deixa eu tomar mais um cafezinho. Êxodo capítulo 12, versículo 1. A tradução aqui é Almeida Corrigida Fiel, que eu estou usando. Eu poderia usar também a Bíblia Judaica Completa que eu tenho, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Thompson, mas não, eu vou ficar aqui com a Almeida Corrigida Fiel, comum, né? Está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deixa eu separar aqui para subir, né, para rolar aqui. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, número de pessoas, né? Cada um conforme a quantidade que comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele, do carneiro, nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo. A sua cabeça com os pés e também sua fressura, ou seja, tem que comer ele todo. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, com os vossos lombos cingidos, né, vestidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ok, só até aqui. Vamos tentar entender um pouquinho sobre o que está escrito no texto. Como eu disse, a tradução da língua portuguesa deixa vago algumas ideias, mas como eu estudo o hebraico, estudo a cultura judaica, né? De cada texto bíblico que eu estudo a cultura, estudo também o idioma, enfim. Esse texto está dizendo o seguinte, resumidamente. Deus chama Moisés, chama Arão e fala para eles: olha, não tem esse mês aí que vocês estão vivendo agora? Aí na terra do Egito? Pois é, esse mês aí, Abib Nissan, vos será o primeiro mês do ano para vocês, para todos os hebreus que aí estão. Todos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó.
Então, esquece o calendário egípcio. Este mês, que, diga-se de passagem, era um mês que dava início à primavera, este mês vos será o primeiro mês. Então, o calendário de vocês, a partir de hoje, está mudando. Desconsiderem o calendário egípcio. O primeiro mês em hebraico é Rosh, primeiro, cabeça, né? Ok, aí Moisés está recebendo as instruções ali. Aí o Senhor está dizendo, agora preste atenção, este vos será o primeiro mês. Então, já é uma referência. Segunda coisa, Moisés e Arão, desçam lá, chame os pais de família, é assim que está escrito no texto hebraico, e diga a eles que no 10º dia deste mês, que peguem um cordeiro lá do curralzinho, traga para dentro de casa e coloque o cordeiro em casa com a família. E o Midrash, que são textos de cultura judaica, diz que era para amarrar o animalzinho na cama em que eles dormiam, né? E deixa o animal ali até o 14º dia. No 14º dia, o pai de família pegará o animal, levará para fora, vai furar a jugular, vai extrair o sangue e vai aspergir nas vergas e nos umbrais das portas das casas onde comerem o cordeiro. Isso quer dizer que só aspergir o sangue não seria suficiente. O processo teria que ser feito por completo na casa em que o comerem. Ou seja, o indivíduo tem que fazer todo o processo. Não adiantava alguém chegar e falar assim, me dá um pouco desse sangue aí que eu vou aspergir aqui também, que quando o anjo passar de noite ele vai olhar para o sangue e vai passar por cima. Não, não é assim que funciona não. Tem muita gente pensando isso aí, pregando isso, mas não é assim. Você precisa observar todos os detalhes do texto, as ordens divinas, o passo a passo de todo o ritual, né? Então, deve aderir um novo calendário, deve pegar o cordeiro no 10º dia, guardar até o 14º dia dentro de casa. No 14º dia, imola o cordeiro, né? Sacrifica o cordeiro, tira o sangue, asperge nas vergas e nos umbrais das portas e depois comam o cordeiro. Com ervas amargas, que tem uma simbologia, e com pães sem fermento, que também tem uma simbologia. Assim como o cordeiro é simbólico, também tem uma simbologia. Deixa eu tomar mais cafezinho. Comam um cordeiro assado. Não pode ser cozido, não pode ser de outra forma, tem que ser assado. E comam tudo. O comam tudo aqui deixa uma situação que eu acho lindo nesse texto. O Eterno fala assim, quando o pai de família pegar o cordeiro e trouxer para casa, ele vai avaliar o cordeiro e vai avaliar pela quantidade de pessoas que tem dentro de casa. Se o cordeiro for grande, muita carne para a nossa família, a gente não vai conseguir comer, então que chame o vizinho do lado para vir para sua casa, participar de todo o procedimento e, quando o cordeiro estiver assado, comerem juntos. E isso podia ser 2, 3 ou 4 famílias, não tinha problema. Mas tinham que participar ativamente de todo o processo da liturgia que o Eterno está instituindo. Mas eis aqui uma questão, olha a lição. O cordeiro sempre será maior. O cordeiro sempre será maior, sempre suprirá a necessidade da família com sobra, de maneira a ter que convidar famílias de fora para vir comer do cordeiro também. Não sei se você entendeu, mas eu estou dizendo que a salvação do Cordeiro de Deus que tira o pecado é o pecado do mundo e não os pecados, porque os pecados continuam, mas é o pecado, a cédula que era contra nós, como disse Paulo, foi cravada na cruz, é a cédula
da condenação original para toda a humanidade, mas que depois de ser cravada na cruz agora a cédula rasgada, então as pessoas passam a ter de novo a oportunidade de serem salvos e não serem condenados imediatamente às trevas exteriores. Enfim, o Cordeiro que tira o pecado no mundo. Esse Cordeiro, a salvação desse Cordeiro sempre alcançará e sempre terá em condições de alcançar outras famílias, ultrapassar a sua família, perpassar a sua família e alcançar outras. É disso que o texto está falando. Se o cordeiro for pequeno, é claro, se o cordeiro for grande para a sua família, é claro, sempre será grande. O cordeiro alcançará sempre mais do que os membros da sua família. Por isso Paulo está dizendo ao carcereiro, crê no Cordeiro, no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, né? E o Cordeiro ainda alcançará além da tua casa. Enfim, comam e o que sobrar, queimem no fogo. Comam o Cordeiro dessa maneira, seus lombos cingidos, ou seja, vistam-se como se estivessem indo para uma festa, mas como se estivessem indo viajar, enfim. Sapato nos pés, pronto para a caminhada, cajado na mão. Bom, aqui, queridos, eu vou ficar por aqui, não quero ser extenso, mas eu quero dar aqui uma forma bem simples de dizer, né? Um pontapé inicial para você já começar a aguçar sua mente sobre algumas questões da Páscoa, da Santa Ceia, que é necessário repensar, é necessário rever. Ok? Quando o Senhor fala, comam prontos para ir, primeira coisa que eu preciso chamar sua atenção aqui, a primeira Páscoa aconteceu no Egito, dentro do Egito. Se não me falha a memória, na região chamada Gosen, ou Gozen, alguma coisa assim. É meio chato de dizer, porque a gente não tem a pronúncia correta do idioma da época. Mas, enfim, estavam no Egito. Eles não estavam em Canaã, eles não estavam em Jerusalém. O que isso quer dizer, pastor Gilberto? Quer dizer que se nós pensarmos que a Páscoa ou a ceia deve ser dada apenas para os santos, então a Bíblia está mostrando algo diferente para mim. É claro que eu não estou falando aqui de pessoas que são idólatras, que são satanistas, eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que receberam a mensagem que Moisés veio de Midian trazendo. Jétro ensina para ele, Deus se manifesta a Moisés, Yahweh se manifesta a Moisés na sarça. Moisés traz essa mensagem e aqui nesse momento, depois das pragas, as 9 pragas, Deus estará para trazer a 10ª, e eles estão ainda num procedimento de absorção de tudo que está acontecendo. Na verdade, eles estão tendo que se converter novamente ao Eterno, que se manifesta a Moisés, estão tendo que aceitar a liderança de Moisés, né, o sacerdócio dele, porque ainda que não havia tabernáculo nem templo, mas nesse período o sacerdócio era exercido pelo pai de família. Tanto é que Moisés chama o pai de família para que comece o procedimento litúrgico do sacrifício do Cordeiro Pascal. Mas todo o povo que ali está tem que aceitar a Moisés como líder espiritual. E para isso tem todo um procedimento, todo um processo, né? Então eles estão tendo que passar por uma espécie de conversão. Assim sendo, eles estão recebendo, estão tendo a fé acrescida e direcionada para o Deus de Moisés e estão ainda no Egito. Isso quer dizer o quê? Que eles estão celebrando a Páscoa ainda sendo escravos. Eles ainda estão no Egito. Eles foram libertos no dia seguinte. Segundo o Midrash, é o conteúdo histórico-cultural de cada texto bíblico do Antigo Testamento, principalmente da Torá, primeiros 5 livros da Bíblia. Então o Midrash diz que
eles foram libertos no dia seguinte de madrugada, um pouco antes do clarear do dia. Mas eles estão comendo a Páscoa, celebrando a Páscoa e imolando o cordeiro um dia antes, para o dia seguinte serem libertos. O que isso quer dizer? Gilberto, qual seria a aplicação disso para a igreja hoje? Queridos, primeira coisa que eu aprendo aqui, a Páscoa é para quem recebe o cordeiro, para quem recebe o Messias. E não necessariamente para quem já está liberto de tudo que deveria estar. A Páscoa, ela é uma festa de alegria pela libertação, e aqui nesse texto, pela libertação que ainda nem aconteceu, vai acontecer no dia seguinte, mas ok. Outra coisa, a Páscoa foi celebrada e ninguém era batizado ainda. Agora, de repente, você até cai da cadeira aí, né? Gilberto, que isso? Isso é uma heresia? Não. O povo também precisava ser, esse povo também precisava ser batizado, porque o batismo, que vem em hebraico, é um ritual de purificação, e eles, como escravos, se você depois estudar a parte na Torá, depois que eles estão lá no deserto, Deus vai dando as leis, você vai ver que tem uma lei que Deus fala sobre a situação do escravo. A pessoa, quando é escravo e é liberto, ele tem que trocar as roupas, lavar e se purificar de tudo que era relacionado à sua escravidão. Mas aqui não, aqui eles estão no Egito, são escravos, mas já estão comemorando uma festa da liberdade, da libertação, que acontecerá no dia seguinte. E não eram batizados, não passaram pelo mikvê. Aí você poderia ficar aí questionando, mas eu vou te dar um texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2. O apóstolo Paulo diz que esse povo aqui foi batizado em Moisés no Mar Vermelho. Né? De repente você não sabe, mas havia outro caminho, inclusive muito mais curto, infinitamente mais curto, de 10 dias de viagem, que chegava a Canaã. Do norte do Egito, onde eles estavam, era só subir, beirando ali o mar Mediterrâneo, chegariam ao sul de Canaã com 10 dias de viagem. Só que lá havia uma guarnição enorme de filisteus, e o Eterno fala isso com Moisés: se eles forem por aí, quando chegarem lá e encontrarem a guarnição, eles voltam para o Egito e não vão querer mais ir para a terra prometida. Então você vai, por 2 motivos, passar pelo Mar Vermelho. Primeiro, por causa da guarnição de guerra que tem ali, dos filisteus no sul de Canaã. E segundo, porque eu quero batizá-los todos. Então vai passar a multidão todinha pelo Mar Vermelho. Paulo está dizendo isso na carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Que eles foram batizados na nuvem e no mar em Moisés. Ou seja, em Moisés é uma força de expressão para dizer que Moisés era o líder, né? E era o sacerdote deles naquele momento ali. Então eles têm que passar pelo mar. Mas passaram quando? Depois da Páscoa. Aí você já deve ter deduzido de que a Bíblia está mostrando uma situação. É claro, eu estou falando de origens, tá, irmãos? Tá, meus queridos? Estou falando de origem. E você vai deixando a sua mente fluir aí conforme o próprio Espírito, o Santo, né, o Ruach HaKodesh, for ministrando na sua mente, no seu coração aí. Mas entenda, existem coisas que nós seguimos hoje que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, com os preceitos, com os princípios bíblicos. De maneira que também tem coisas que a gente não está obedecendo e que deveria obedecer. Infelizmente, tem muitas coisas que foram trocadas aí de lugar. Inverteram, né, as polaridades, os valores. Né? Então, o povo celebra a Páscoa, come o cordeiro, recebe livramento de morte dos primogênitos através do sangue do cordeiro nas vergas e nos umbrais das portas, e são libertos só no dia seguinte. São libertos, caminham, chegam no mar, passam pelo mar, são batizados e entram no deserto. E mais, agora sim, agora vai ficar melhor ainda. Continuaram celebrando a Páscoa por 39 anos.
no deserto, sem entrar na terra de Canaã. Durante esse período de 39 anos, quantos pecados cometeram? Quantas falhas cometeram? Quantos erros cometeram? E nem por isso, em nenhum ano, deixaram de celebrar a Páscoa. Porque Páscoa não é liturgia de salvação. Páscoa não é liturgia de julgamento de ninguém. Páscoa é liturgia de festa, de alegria pela libertação do Egito e pela oportunidade de caminhar pelo deserto em direção a Canaã vindoura. Páscoa é isso, somente isso. Para o povo de Israel, Páscoa é um jantar festivo, onde se senta o pai de família com a esposa e os filhos e até parentes e até amigos que convide, se for da mesma fé, né, claro, para comemorar. Ali eles contam essa história do capítulo 12 que aconteceu no passado deles, lá na vida dos antepassados, e se alegram na presença do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não tem absolutamente nenhum vínculo com a ideia de julgamento, se você comer em pecado você vai para o inferno, você está se condenando. Não tem nada disso, queridos. Por favor, entenda isso. É festa. Aí você, muito religioso, já levantou a mão e já questionou aí no seu coração, dizendo: Gilberto, você está ficando doido, rapaz? Na Páscoa que Jesus celebrou a última Páscoa com os apóstolos, ele disse: este cálice é o meu sangue, é o cálice da nova aliança no meu sangue, e este pão é o meu corpo. Então, e ele disse também em outro texto que aquele que não comer não faz parte de mim, e o corpo de Deus, de Jesus é santo. Então, se você comer em pecado, não. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você está pensando assim conforme os textos comuns que você lê nas Bíblias. Você está entendendo conforme o que está escrito na língua portuguesa. Você não estudou a cultura. Se você continuar comigo nessa caminhada aqui da cultura, você vai entender o que Jesus realmente disse. Quando ele diz o cálice é o Novo Testamento no meu sangue, é a renovação, porque é Brit Hadashah, aliança renovada. É isso que está escrito no original. O contexto diz isso, e não a língua portuguesa. Este cálice, que era um cálice de vinho, ou de suco de uva, como queira, se você for muito religioso, é o mesmo cálice que eles usavam na ceia comum. Tanto é que está na mesa ali. Né? Todo judeu, por 1.500 anos antes de Cristo, de Moisés até Cristo, 1.500 anos, celebraram a Páscoa, independente do que aconteceu. Né? Estuda-se e aprende-se que o cálice foi acrescentado nessa liturgia depois do cativeiro babilônico. Antes do cativeiro babilônico era só cordeiro, pão e ervas amargas. E bebia-se água, no caso, né? Por assim dizer. Mas depois do cativeiro babilônico colocaram também os cálices, inclusive 5 cálices, cada um com uma representação, entre eles o cálice do Messias, 2 cálices de louvor nas extremidades. Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero que você entenda qual é o real sentido da ceia, que hoje chamamos de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, baseado no que a Bíblia diz, na cultura do povo que continua celebrando essa festa até o dia de hoje, que é o povo judeu. E nós fazemos de maneira totalmente diferente, e como se nós fôssemos uma liturgia totalmente distante da Bíblia, distante das coisas do povo judeu, quando na verdade deveríamos nos aproximarmos mais, porque pegamos tudo emprestado com eles, tudo em que nós cremos e todos os elementos, os símbolos da Bíblia, a fé nesse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e toda vez quando pronunciamos isso, a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós já estamos dizendo que a fé não é dos brasileiros, não se originou no Brasil. Se fosse originada no Brasil, seria a fé dos nativos brasileiros, dos índios, por assim dizer, do qual eu sou descendente. Mas não, é uma fé que não veio nem da Europa, saiu de Jerusalém. Chegou na Europa, virou religião, chegou no Brasil, chegou nos Estados Unidos, virou
fonte de renda e chegou no Brasil, virou moda. Né? Infelizmente. Né? Não sei se você concorda comigo, mas é a minha forma de avaliar. Como teólogo e como cientista da religião. Então entenda. Eu vou terminar o nosso vídeo aqui dizendo o seguinte. Ceia não é culto de julgamento. Não é culto de maldição para mandar ninguém para o inferno. Ceia não é culto de julgo e apontar de dedos. E nem de autocondenação. Eu vou repetir isso daqui para ficar gravado na sua memória e tirar esse peso de maldição da sua vida. Eu tenho 23 anos que estou tentando ser evangélico igual a vocês, né? E eu já vi de tudo em culto de ceia, nas igrejas aí muito religiosas, né? Não vou citar placas aqui porque por ética, né? Mas pessoas serem humilhadas no culto de ceia, pessoas se autodestruírem na presença de várias pessoas ali por pressão psicológica, né? Partindo da liderança em cima da pessoa, você tem que confessar e de repente a pessoa chega lá e passa mal vergonha para dizer não vou tomar a ceia porque eu briguei com meu marido esse mês. Aí o marido chega lá, irmãos, eu não vou tomar ceia porque eu briguei com a minha esposa, a gente teve uma discussão, a gente se desentendeu. O outro, eu bati no meu filho. Aí o outro, eu xinguei a vizinha. Queridos, por esses motivos, o povo de Israel nem existiria mais. Quantas vezes que o povo de Israel prevaricou contra o Eterno, adoraram ídolos, e mesmo assim Deus, né, corrigiu e tal, mas na época da ceia, que é a época festiva, eles estavam ali festejando e relembrando, nós somos libertos. Nós fomos tirados do Egito. Isso eu estou falando ali no meio da caminhada do deserto. Agora imagine quando eles estão habitando em Canaã. Quantas vezes eles foram, inclusive, permitiu o Eterno que eles fossem levados cativos de novo, se tornaram escravos de novo em outros povos. Mas ainda assim, lá, escravos lá, ainda continuaram celebrando a Páscoa, agora acreditando que Deus os libertaria de novo, enfim. Isso deixa muito claro. Não é uma celebração de julgamentos, nem de julgo e apontar de dedo. É uma celebração de festa. E Jesus ainda falou, quando celebrardes, anunciai a minha volta. Ou seja, é uma festa para o povo cristão também, mas deve ser uma festa de alegria, de libertação, de oportunidade de caminhada em direção a Canaã vindoura, e ao mesmo tempo proclamação daquele que é o Cordeiro de Deus, cujo sangue foi vertido, cuja carne foi rasgada, e cuja simbologia é representada pelo pão e pelo cálice, mas que é para a nossa alegria e não maldição. Aí você, muito religioso, poderia falar, Gilberto, Paulo escreveu na carta aos Coríntios, capítulo 11, que examine-se o homem a si mesmo e depois tome. É exatamente isso. Você examinar-se a si mesmo ali no contexto de Paulo, que Paulo está dizendo aos Coríntios, que inclusive é uma carta escrita a uma comunidade judaica, que depois foram recebendo os gentios também, e os gentios que se aproximavam aderiam todo o conteúdo religioso e cultural do povo, né? Não se tornavam judeu, mas aderia à cultura envolta naquela expressão de fé. Daí, Paulo está dizendo o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Examinar-se a si mesmo é você pensar o seguinte, eu faço parte dessa família? Mas é você com você mesmo, com toda a sinceridade que você pode ter, porque você pode enganar a todos, menos a si mesmo, né? E ao Eterno. Então, a si mesmo você dizer, eu faço parte, eu creio de verdade em tudo isso, todo esse conteúdo da cultura, da expressão de fé, está em mim, e eu abracei de verdade isso, então eu posso celebrar essa festa. É disso que Paulo está falando. Aí você poderia dizer, Gilberto, mas você está esquecendo de falar sobre aquele que não discerne come para a sua condenação. Esse texto é maravilhoso, queridos.
O que é discernimento? O que é discernimento? Discernimento é ter conhecimento real do que está acontecendo. Aí é claro, aí fica óbvio, examine-se o homem a si mesmo e tenha discernimento do que está acontecendo. Se o camarada não tem discernimento do que está acontecendo, ele não deveria nem estar ali. O que é discernimento? É conhecimento. E se for levar ao pé da letra, então, um grande número, um percentual enorme de pessoas que estão dentro das igrejas tomando ceia estariam em pecado porque não fazem ideia da realidade do que está acontecendo. Por vários motivos. Primeiro, porque quem ensinou errado. Eles também aprenderam errado, não buscam conhecimento de verdade, estão longe da realidade dos textos, da cultura, enfim. Então, se for levar ao pé da letra, estamos todos errados. Eu vou me colocar também, porque, para ficar menos pesado para vocês. O que é ter discernimento? É ter conhecimento. A pessoa só discerne alguma coisa quando ele conhece aquilo. Como que eu vou discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Quando eu tiver conhecimento que a mão direita é direita e quais são as funções dela, e que a mão esquerda é esquerda e quais são as funções dela. Isso é discernimento. Então, cometereis pecados se participarem sem ter discernimento do corpo de Cristo. E qual é o discernimento? Do corpo de Cristo não, né? Daquela celebração. É ter o conhecimento real, que é basicamente o que eu estou falando para vocês aqui já há algum tempo. Nem dá para ver se é 1 hora já, quase, não sei. Isso é ter discernimento. Deixa eu ler aqui alguma coisa que o Filemão escreveu. Pois quem come e bebe sem ter consciência, sem ter discernimento, né? Do corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Muito obrigado, Filemão. Textos magnos aí da celebração da ceia. Mas que é como eu acabei de explicar. Se estudarmos isso aí no contexto original, na leitura do original também, a gente vai entender que é simples. Ter discernimento é ter conhecimento, é saber o que está fazendo. Eu vou participar dessa liturgia por qual motivo? Só para participar? Ou só porque o pastor falou que eu tenho que participar? Ou então eu não vou participar porque estão dizendo que eu vou para o inferno porque eu cometi um pecado ou porque eu cometi uma falha e eu não posso participar. Quem disse isso? Em qual texto bíblico está dizendo isso? Não está. O texto bíblico trata com pessoas que abraçaram a fé e estão agarrados a ela e não abrem mão por nada. Independente de falhas que aconteçam na sua vida, de situações que te levem a errar em alguma coisa, você abraçou a fé. E se você abraçou a fé, você faz parte da família. E aí eu faço uma pergunta sempre na igreja. Irmãos, o que seu filho precisa fazer para você dar nele uma surra e amarrar ele ou deixar ele todo machucado ali na sala? Aí, na hora do almoço, a mãe prepara aquele banquete de comida ali, faz uma festa e o filho fica ali machucado, perto da mesa, sem direito de comer. Vou além. O que um filho deveria fazer para você na sua casa, para no dia do aniversário dele você dar uma surra nele, machucar ele, envergonhar ele na frente de toda a família, dos vizinhos e tal, e fazer uma festona enorme de aniversário para ele e depois deixar ele sentado lá chorando e não deixar ele participar da festa, ficar ali envergonhado. Todo mundo come, bebe, se alegra, mas ele que é o aniversariante está ali envergonhado, humilhado. O que você faria? O que o seu filho faria para você fazer isso com ele? Pois é, a festa da ceia seria a mesma coisa. É uma festa de celebração, de alegria pela libertação que já aconteceu inicialmente e pela alegria e a liberdade de continuar nessa caminhada até chegarmos lá. Só seremos perfeitos quando chegarmos lá. Ok? Que o Eterno vos abençoe a todos, em o nome bendito de Yeshua, o Mashiach de Israel.